O Omnitrix no universo de Omniverse é o dispositivo de alteração de DNA definitivo criado por Azimuth, servindo como a versão final e mais avançada de todas as suas criações anteriores, permitindo que o Ben possa se transformar em milhões de aliens com habilidades únicas. Porém hoje, o seu portador será Natsuki Subaru no mundo de ReZero. E diferente dos outros Arifs, diferente dos outros poderes, o Omnitrix não dá só força para o seu portador. Ele dá a capacidade de uma adaptação, versatilidade e milhares de outras possibilidades na mão do seu usuário, que no caso aqui é o Subaru Natsuki. E isso, nas mãos de um estrategista nato como ele, pode ser uma das armas mais poderosas de todas, porque o Subaru já vence no original só utilizando da informação, as tentativas e erros pelo retorno através da morte e o seu planejamento impecável. Agora imagina isso com alienígenas absurdos, não só em poder, mas também podendo fortalecer todos os aspectos intelectuais que o Subaru já possui. Então vamos falar primeiramente sobre o que muda na base, já que agora o Subaru possuirá o Omnitrix do Omniverse. Diferente do Ben, o Subaru não é naturalmente heróico e nem confiante. Ele é mais um estrategista, uma pessoa muito inteligente, porém carece muito de atributos físicos ou heróicos. Então o Omnitrix inicialmente vai virar uma muleta ali para o Subaru conseguir vencer consequências que anteriormente ele não conseguiria, mesmo que seja de uma forma desesperada de sobreviver. Só que isso vai acabar se tornando uma das melhores armas pro Subaru, já que quando entrar através da morte mais Omnitrix, ele vai ter literalmente um aprendizado infinito com o relógio. Então sem mais enrolações, vamos analisar o primeiro arco. Depois de todos os acontecimentos originais da história, o Subaru acaba tendo que lutar contra a Elsa Granhert. E então, na sua primeira tentativa, o Subaru em pânico ativa o Omnitrix aleatoriamente, já que desde que ele entrou nesse mundo, já com o relógio em mãos, ele não sabia exatamente para que ele funcionava, mas ali naquele momento de pânico, ele só tem uma única saída, então mesmo que acidentalmente, ele acaba por ativar o relógio. E então, uma transformação surge para ajudar ele adaptado a essa situação. E aqui eu imagino talvez algo tipo o Pancada, que é um dos aliens, que é uma espécie de falcão humanoide com golpes de artes marciais extremamente velozes e também que possui garras afiadas. É claro que o Ben poderia se transformar no XLR-8, no 4 braços, mas eu quero fugir um pouco dos aliens clássicos, porque quero ou não, no Arif que eu já fiz do próprio Ben 10, que inclusive se quiser dar uma olhada tem um card aí, ou depois do vídeo vai lá dar uma olhada no canal, porque tem bastante conteúdo, principalmente Ben 10 também, então já vai te ajudar demais pra você que já curte ou acompanha Ben 10. Então imagina só ele virando um falcão gigante bombado pra poder lutar contra a Elsa. A Elsa vai de presa fácil pra que porra é essa, cara? Literalmente ela teria que enfrentar um bicho que tem garras tão afiadas quanto as lâminas dela, fora que ele estaria sendo um frango enorme, um frango bombadão gigante, e como ele é muito proficiente em combate corpo a corpo e também muito habilidoso, o Subaru não precisaria necessariamente ter algum tipo de proficiência em artes marciais para conseguir tirar um bom proveito do alienígena, e por conta disso eu tenho certeza que ele conseguiria lutar de igual para igual com a Elsa, forçando ela ou a ter que fugir ou ser solada pelo Reinhard. Só que também tem um problema bem interessante, que é bom sempre ressaltar, né? Como eu disse, o Subaru não sabe lutar, então ele ainda assim pode baixar a guarda em alguns momentos, pode acabar indo de F, ainda errar com certeza e ainda entrar em choque. Só que agora a diferença crucial é que ele tem uma chance contra a Elsa, então mesmo que ele perca algumas vezes, na segunda ou terceira tentativa eu já acredito que ele conseguiria não só lutar de igual para igual com ela, com algum desses aliens, como também garantir que o Reinhard aparecesse a tempo. Logo, ele não teria tantos problemas quanto no original para conseguir lidar com a Elsa e ir para o próximo arco. Nesse arco, o Subaru passa eventualmente pelo mesmo conflito que ele teve com o Arém, mas depois que tudo é resolvido e o Subaru consegue ajudar com as maldições também, o Subaru começa a aprender a cada loop, descobrindo um alien mais útil que o outro, entendendo as suas limitações e aprender também as suas combinações e o cooldown do relógio. Isso é sim muito perigoso, mas também muito útil, porque o Subaru vai conseguir virar não só um estrategista, mas literalmente um estrategista com centenas de ferramentas, que seriam as suas transformações para aliens. E mesmo contra Arém ou contra as bestas, mesmo que ela tentasse lutar contra o Subaru e finalizar ele poderia simplesmente, por instinto, ativar sua transformação e se tornar, por exemplo, o Blocks, que é maleável, já que ele é praticamente um Lego, né? Ele pode se transformar em paredes, escudos, armas e até em um gorila, logo, não seria muito difícil imaginar que ele poderia simplesmente imobilizar a Arém, já que o Subaru nunca teve a pretensão de acabar com ela, e sim só parar ela de um jeito ou de outro, né? Por conta disso, eu acredito que ele poderia utilizar essa transformação para lidar com ela. Não somente ela, mas também as bestas, se fosse o
caso, então não teria tanta preocupação em relação a isso. Mas claro que se ele precisasse realmente lutar a sério, ele poderia usar, por exemplo, o Asteodáctilo, que basicamente é uma criatura voadora que dispara rajadas de energia concentrada e também usa um tipo de jetpack biológico para conseguir sobrevoar e atacar tendo uma maior vantagem. Então as criaturas, né, as bestas também não teriam muita chance contra o Subaru. Então contra a Baleia Branca eu acredito que esse mesmo alien, né, o Asteodáctilo, também seria muito útil, já que não só podendo voar, como também lançar rajadas de raio contra a baleia, ajudaria demais a, mesmo que por algum instante, paralisar ela, permitindo que o resto do grupo consiga atacar com maior facilidade, fora que a estratégia do Subaru também funcionaria com exímia perfeição. Já contra o Betelgeuse, agora sim o Omnitrix começa a ficar um pouco mais absurdo, já que o Betelgeuse é de longe uma das maiores ameaças que o Subaru enfrentou até esse ponto, simplesmente pelo Betelgeuse ser o arcebispo da preguiça, e finalmente o Subaru estaria enfrentando ali um usuário de autoridade. E o mais legal de tudo é que ele poderia utilizar do Omnitrix para poder fazer as combinações incríveis que acontecem no Omniverse. Então aqui o Subaru começa a combinar os aliens, como por exemplo o Chama contra as multidões do culto, o Echo para criar confusões, o Friagem contra as mãos invisíveis e até mesmo o Ultra T para fazer uma manipulação de tecnologia mágica, que nesse mundo seria adaptado para magia, já que é um mundo medieval, né? Então, mano, seria extremamente quebrado e muito provavelmente o Subaru conseguiria vencer muito mais facilmente, porque o Betelgeuse ficaria completamente maluco vendo todas aquelas transformações e o poder que o Subaru possui. Fora que, além de tudo isso, mesmo se o Subaru precisasse cair na porrada, o Ratchet já poderia dar um grande trabalho pro Betelgeuse. Dito tudo isso, acredito que o Subaru não teria mais nenhum tipo de dificuldade real nesse arco, a não ser ele, e por isso a gente pode partir pro próximo arco. E sério, rapaziada, esse também é um dos arcos mais importantes para esse Arif, já que ele é protagonizado pela Echidna e pelas bruxas, e por ser um arco que foca muito mais no diálogo, muito mais na reflexão, ele se torna perfeito porque é um dos temas centrais, se não o tema central do Omnitrix e até mesmo da história de Ben 10, já que o Omnitrix tem muito a ver com identidade. Em sua essência, o criador dele, né, o Asmuth, ele projetou o Omnitrix para ser uma espécie de arca de Noé, entre aspas, né, para justamente promover a tolerância ao união e a empatia, permitindo que o seu usuário experimente a vida e compreenda a perspectiva de literalmente milhões de outras espécies inteligentes no universo. E por isso esse é o verdadeiro tema dessa versão, porque pelo fato do Omnitrix ser sobre identidade e o Subaru não sabe de fato quem ele é naquele momento, se ele é um humano comum, se ele é um herói, ou se ele deveria ser um monstro, ou alguém tentando imitar os outros, tentando ser tão forte quanto eles, tentando se provar. A Echidna amaria estudar isso, não só o Omnitrix, mas também cada momento que ela passasse ali com o Subaru dialogando com ele. E claro que isso geraria tanto problemas psicológicos como também esclarecimentos para o Subaru, já que o Subaru começaria a perceber que cada alien muda sua mente, mesmo que um pouco. As suas emoções também são mudadas, os seus instintos também mudam. Exemplos disso são o próprio Ratchet, que deixa o seu usuário mais agressivo. O Fantasmático, que mesmo que não tenha sido citado, ele também mexe com a sanidade do seu portador e usuário. E o Alien X, que é aterrorizante mentalmente falando. Então cada um desses aliens possui não somente um diferencial catastrófico para as emoções do Subaru, como também um certo aprendizado. E a aprendizagem essa que vai ser extremamente necessária para o amadurecimento do Subaru e também para o amadurecimento dos seus poderes e da sua própria identidade. Então esse é com certeza um dos arcos mais importantes para o Subaru desse Arif, dessa versão. De tudo isso, então vamos pro próximo arco. Então depois de todo aquele amadurecimento, o Subaru agora vira um exército sozinho, já que contra os arcebispos, dependendo do alien, ele pode counterar quase qualquer habilidade. Exemplos disso são o Clockwork, que tem a manipulação temporal, o Gravataque, que possui o controle gravitacional, e eu já citei pra vocês como isso não só é importante e muito poderoso, como também poderia ser capaz de derrotar o Regulus, ou pelo menos segurar ele por tempo suficiente até ele deixar de ser imortal e finalmente poder perder. O Feedback, já que ele tem a absorção de energia, e até mesmo a E-Big pela sua destruição absurda. Mas claro, né, rapaziada, que sempre com qualquer benefício tem o seu malefício, e com o Subaru, mesmo como Omnitrix do universo, não seria diferente. E então temos um problema. E esse problema seria o Subaru começar a depender demais do Omnitrix. E isso cria um conflito. Sem ele, será que o Subaru ainda seria quem ele é? Isso começaria a fazer o mesmo se indagar. E por conta disso, ele teria que ter de fato seus amigos ao seu lado, porque ele não só poderia perder sua própria identidade, como talvez poderia
oscilar, deixando de ser um herói, ou mesmo deixando de ser o mesmo protagonista da própria história de ReZero que nós já conhecemos. E sendo bem sincero com vocês, pessoal, acredito que só tem uma única pessoa, aliás, apenas um único nível que o Subaru teria dificuldade para enfrentar, e esse seria o nível Reinhard. E agora isso fica muito interessante, rapaziada. Isso porque sem o Alien X, tá? Vamos considerar sem aqui primeiramente, porque a apelação já seria demais, né? Mas sem o Alien X, o Reinhard ainda provavelmente vence, porque ele tem as suas proteções divinas que são absurdas, e ele é praticamente um cheat vivo, é impossível derrotar esse cara. Mas com o Alien X, aí acabou a brincadeira, já que o Alien X é literalmente a manipulação da realidade em uma escala cósmica, literalmente dando um poder divino para esse mundo de ReZero. Então o Subaru já deixaria de ser humano e viraria literalmente uma entidade, e aí eu já não acho que teria tanta chance assim pro Reinhard. Por isso eu acredito que o Subaru venceria ele se ele ativasse o Alien X. Mas tem um porém nisso aí tudo, porque o Alien X tem o melhor equilíbrio possível para ReZero ainda assim, porque o Subaru não controla direito. Então ele não pode simplesmente resolver tudo utilizando o Alien X. As suas decisões internas travam as suas ações, e usar o Alien X é aterrorizante, não é algo que ele possa simplesmente usar a qualquer momento. Então realmente só seria em um if onde o Subaru se tornaria do mal e precisaria encarar o Reinhard e eliminar ele. Mas caso contrário, acredito que o Subaru não utilizaria esse poder, a não ser que realmente fosse algum oponente tão poderoso que nem mesmo o Reinhard pudesse bater de frente. E agora que já falamos sobre isso, vamos falar sobre as relações que o Subaru teria com os personagens. A Emília, as relações dela com o Subaru, rapaziada, seria provavelmente algo mais... uma versão onde ela mais admira o Subaru do que as outras, porque ele literalmente muda de forma física e mental para salvar os outros, parecendo de fato um herói lendário. A Aren ficaria praticamente obcecada por ele, já que imagina ela vendo o Subaru apanhando, transformando e voltando para lutar e literalmente provando o valor dele. Isso provavelmente seria uma das maiores qualidades dele, e provavelmente a Aren gostaria muito mais do Subaru do que ela já gosta, porque ela viria alguém confiante, poderoso e, bom, perfeito pra se casar com ela, que é basicamente o sonho dela e ela só não admite. Aliás, admite, o Subaru só não liga, né? Pô, complicado, mano. E os outros personagens provavelmente respeitariam muito mais o Subaru. Tanto é que o Subaru, no começo, é feito de alvo de chacota e zoação. E humilhação, principalmente, né? E aqui não aconteceria isso, porque o Subaru simplesmente seria alguém respeitado. Seria alguém poderoso também. E as pessoas, consequentemente, não iriam ficar zoando tanto quanto o Zon dele. Ou melhor, quanto o Zon no original, né? E o maior tema dessa versão, como eu disse pra vocês, diferente das outras, é que aqui o Subaru pode ser também qualquer coisa. Como eu disse, a identidade é um dos pontos principais. E sabendo disso, tendo o Omnitrix, o Subaru vira o que ele quiser. Então o conflito vira quem ele escolhe ser, quem ele decide seguir a partir daquele momento. Mesmo sabendo dos seus poderes, mesmo sabendo de todo o potencial que ele pode desbloquear ao decorrer da sua jornada, quem ele permanece sendo um herói, um vilão, ou simplesmente a pessoa que todos os amigos que ele construiu nesse mundo precisam ter. E pensa só, mano, a melhor cena possível com certeza seria, nesse if, o Subaru completamente quebrado, sem conseguir salvar ninguém. E é então que o Omnitrix começa a piscar e surge o Alien X. Nesse momento ocorre um silêncio absoluto e até mesmo a Sattla é obrigada a parar. Pô, seria absoluto cinema, né, mano? E bom, rapaziada, essa versão seria uma mistura perfeita de ação, estratégia, evolução e também a famosa crise de identidade que o Subaru vive tendo durante a história. Não só os seus conflitos emocionais, mas também os seus desafios que ele tem que ir superando um por um ao decorrer da história. E é por isso que quem é fã de ReZero ama ver cada um desses loops, porque simplesmente a gente acompanha o Subaru ficando cada vez melhor, pelo menos como pessoa. E por isso esse Arif seria tão bom e daria tão certo. Mas no geral é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam desse if. Comenta os próximos que vocês querem ver aqui no canal também. Por favor, rapaziada, não esqueçam aí de apoiar da forma que vocês puderem, que já vai estar ajudando demais. Se tiver pelo celular, não esquece de hypar esse vídeo e se tornar membro do canal para não só ter conteúdos exclusivos, como também receber eles de forma antecipada e diversos outros benefícios que vocês podem estar vendo aí no Seja Membros. Além de que, rapaziada, quem se tornar membro do canal vai ter prioridade de resposta nos comentários. Então, se vocês decidirem pedir ideias de Arifs, fique à vontade, porque eu posso estar fazendo Arifs exclusivos só para os membros do canal. Mas para quem já gosta dos Arifs e já acompanha, fica à vontade para clicar nesse card aí que você vai para a playlist de Arifs do canal, ou só acessa o canal aí mesmo, que você já vão estar tendo acesso a muitos outros conteúdos de Arif que eu produzo aqui no canal semanalmente, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo, acesse o link na descrição se você quiser me ajudar ainda mais, e sem nenhum custo adicional, tudo que vocês comprarem nos links abaixo, vou estar me ajudando de quebra, e eu vou ficar muito feliz. Então é isso, não esqueça de beber água, ajeitar a postura, fique com Deus, um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também, rapaziada, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.